Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos felizes de poder estar aqui com vocês, depois dessa brilhante introdução desse grupo Voz com Caridade e Caridade com muita voz, né? A gente fica realmente renovado. Belas músicas, belas mensagens, Jesus entre nós. Eu gostaria de fazer dessa manhã e parte da tarde, eu não estou sabendo, assim, por alto o tempo, né? Mas a gente vai, o Fernando vai administrando e a gente vai seguindo, certo? Então, nós gostaríamos de fazer o nosso estudo de hoje em duas partes distintas. Primeiramente, a gente vai apresentar um conteúdo em cima do tema mediunidade com Jesus, e na segunda parte, a gente pode, que é a parte da tarde, depois do almoço, onde todo mundo põe um suquinho no estômago e vem para a cadeira, né? A gente fica em pé, vocês sentados, e aí encosta na parede, dormem, e ainda diz que estão desdobrados para agradar não sei a quem, a mim não é. Né? Então, para a gente não desdobrar na parte da tarde, a gente vai trazer perguntas, ok? Vocês aproveitem esse período da manhã, que o estômago vai estar um pouquinho em condições de ficar alerta, né? Porque Mateus diz lá no capítulo 4 e 5, especificamente 5, quando ele começa o sermão do monte, ele diz que Jesus subiu, a multidão se aproximou dele, junto com os discípulos, ele se sentou, e Jesus ensinava sentado como os rabinos e os mestres ensinam. Ele se sentou e a multidão ficou de pé. Aqui é o contrário. Eu fico de pé e vocês se sentam. Tudo bem, concordo, só não pode desdobrar, pelo amor de Deus. Porque senão eu vou acordar pessoalmente. Tá certo? Então fiquem à vontade. Tem um somzinho a mais, será que me afastando vai ter melhor? Tem um gafanhoto engasgado na caixa. Aí a gente vai arrancar ele dali para poder ficar melhor. Né? Eu não sei falar com esse somzinho aí acompanhando. Mas, pessoal, vamos pensar o seguinte. Nós gostaríamos de fazer com vocês um domingo melhor, um domingo diferente, um domingo de comunhão com Jesus, que Ele é o mentor maior de tudo. Eu sou espírita há 44 anos. O cachorro está lá atrás do balcão. O que foi, meu filho? Abandonaram aqui o meu fundo decente. Ele está chorando, não sei o que foi que houve com ele. Acho que o dono foi embora, e se esqueceu dele. Então eu costumo dizer o seguinte: eu sou espírita por causa do Evangelho de Jesus. Sem Evangelho, eu não concebo Espiritismo. Se tirarem o Evangelho do Espiritismo, eu saio do Espiritismo. Tenho certeza disso. Porque a doutrina tem suas raízes e suas bases no Evangelho de Jesus. Foi ali que eu encontrei o suporte quando eu estava num momento de dificuldade, que eu estava entre católico e espírita. Eu fiquei 3 anos como espiritólogo, uma mistura de espírita com católico. Eu passava a semana no centro, quinta e sexta, porque eu precisava, senão eu não conseguia dormir. E no domingo eu ia para a missa. Era quinta e sexta pecando, no sábado me confessando, no domingo comungando e na quinta voltando para pecar de novo, porque eu não encontrava outro recurso. Ou eu ia pecar ou não dormia, porque os nossos amigos espirituais não escolhem religião.
escolhe necessidades. Então Jesus atendeu a necessidade das pessoas, não a religião. Sou espírita convicto, eu quero voltar espírita na próxima, porque nessa não foi boa a experiência de vir numa religião e ter que passar para o espiritismo. Então eu já quero voltar pronto, para não ter mais passar o que passei. Então, quando eu estava naquele momento que eu via a realidade da doutrina com a caridade, com a distribuição de sopa, com a distribuição de lençóis, com aqueles chovais, aqueles gestos belos que a doutrina faz, o fora da caridade não há salvação, como princípio doutrinário, eu comecei a me questionar, porque o preconceito com relação à doutrina espírita é muito grande. As pessoas acham que a gente vive acoloiado com Satanás, não é assim que a gente, o que se passa? Mas, primeiro, Satanás não existe, pessoal. Vamos desmistificar essa questão. Se Satanás existisse, ele seria criação de Deus e a culpa não era nossa. Concordam comigo? Então, quando eu abri o meu evangelho, não o evangelho segundo o Espiritismo, que é o mesmo, só que é interpretado pelos Espíritos, mas no meu preconceito daquela época, de 44 anos atrás, eu achava que o verdadeiro evangelho era aquele que eu tinha da editora Ave Maria, que era a minha Bíblia, que eu acompanhava, como católico, ortodoxo, teólogo, seminarista, quase padre. Então eu estava todo ligado na ortodoxia da igreja. Mas aí quando eu vi a realidade da doutrina pela dor, foi assim que eu fui chamado, eu perguntei, meu Deus, tem alguma coisa aqui que não está se encaixando na minha cabeça. Se o Espiritismo é o que dizem, Jesus deu essa mesma resposta para os fariseus que diziam que era por Belzebu que ele condenava ou conduzia os espíritos. E Jesus responde, se Belzebu expulsa Belzebu, seu reino está dividido. Então alguma coisa estava diferente do que eu via na prática da casa espírita. A minha casa querida, o núcleo de estudos espírita Bom Samaritano. Eu já estou à frente, graças a Deus, quase 30 anos, que eu herdei do meu sogro e da minha sogra, os pais da minha esposa que está aqui, da neta, minha filha e meu genro estão aqui. Então eu herdei, graças a Deus, essa bênção da espiritualidade, de estar à frente de uma casa espírita. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sei mais, mas é porque eu devo mais. Quem está à frente de uma instituição deve mais. Então eu tenho que devolver a dívida para os outros. Ninguém aqui é superior a ninguém. O presidente de uma casa espírita não é o presidente da República. É alguém que está ali porque tem um compromisso maior com seus frequentadores. Então eu peguei meu evangelho e disse, é Jesus que tem que me dar a resposta. Se é o caminho que eu tenho que seguir ou não. Aí abri o evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Tiago aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, vimos um homem que não nos segue, conduzindo espíritos, e nós o proibimos. Ao que Jesus respondeu, não devias ter proibido, porque quem é por mim não pode ser contra mim. Esse versículo mudou a minha vida com relação à opção da doutrina que eu frequento nela hoje. Então foi o próprio Jesus que me trouxe para a doutrina e vamos acabar com esse conceito de dizer que Jesus expulsava espírito. Jesus não expulsava, nunca precisou expulsar nenhum espírito. Jesus conduzia os espíritos para um lugar propício, como a gente faz hoje nas nossas casas. Jesus nunca expulsou. Naquele episódio de O Obsediado de Gadareno, vocês conhecem, né? Conhece aquele episódio? Quando Jesus vem se aproximando de longe, o Espírito é que grita. Jesus, Filho do Altíssimo, que tens contra nós? Jesus não tinha dito nada ainda. Disse sua palavra para aquele Espírito. Ele que achou, pela luz que Jesus conduzia e que caminhava com ela, e foi ele quem disse. Jesus, Filho do Altíssimo, que tem contra nós? Os Espíritos não conseguiam e nem conseguem, espírito inferior, se aproximarem de Jesus. Essa é a realidade. Existe um nível natural
entre nós, ninguém aqui é igual a ninguém, nós estamos a serviço um do outro, porque as diferenças é que faz com que a gente aprenda com o outro. Se alguém disse alguma coisa que você não gostou, é porque estava merecendo ouvir. É aquele momento que alguém chegou com um recado para você, que você às vezes se choca, se magoa. Às vezes até por uma questão de uma palavra que aqui não tem, eu só sei que só tem lá na Paraíba, que se chama milindre. Já ouviram falar nisso aqui? Vocês já ouviram, mas assim, como história de outro lugar, não é isso? Aqui não tem, lá tem um bocado, mas aqui eu sei que em Recife eu já fiz uma pesquisa, não tem. O milindre é exatamente o teste para quem vai continuar ou não vai continuar na doutrina, sabiam? Se você não superar as dificuldades, a casa espírita é uma casa de aprendizado, é uma escola, é um hospital, é um ambulatório. Aqui você recebe tudo que você precisa, o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. E muitas vezes o que você não quer ouvir, ou vem para lhe instruir, ou é um obsessor, inimigo seu, que está com um colega que é médium e diz para você alguma coisa que você depois diz, aí, você não era para ter me dito aquilo. E eu nunca te disse nada, porque realmente a pessoa não sabia nem o que eu estava dizendo. Foi um instrumento dos Espíritos. Então, eu vou deixar aqui 5 verbos para vocês utilizarem na prática da doutrina espírita. O primeiro é o verbo ouvir. O segundo verbo é o verbo calar. Ouvir e calar, para a mulher é fogo, é ou não é? Exigir da mulher que ouça e cale-se, isso, mas é chamar para briga, é ou não é? Mas é assim que nos ensina a racionalidade da doutrina. Ouça, cale-se. O terceiro verbo, assimile. Ouvir, calar, assimilar. Assimilar é o quê? É refletir o que você ouviu. É entender o que você ouviu e introjetar dentro de você. Até aqui, 3 verbos que não é para dizer uma palavra. O quarto verbo, sabe qual é? Ouvir, calar, assimilar. O quarto é praticar. Estão vendo? Até agora ninguém abriu a boca. Ouviu, calou, assimilou e praticou. Então aí está exatamente os 4 verbos principais. E o quinto, sabe qual é? Não, se você ouviu, calou e assimilou, você aceitou. Aceitou porque assimilou. Você pode contestar, mas se você, enquanto você não contestar, você não assimilou. Você tem que ouvir, calar, assimilar. Aí depois que você ouviu, calou e assimilou que aquilo é verdadeiro, é útil, é importante para você, você vai praticar. Praticar não é tão fácil, porque praticar envolve não só a caridade material, mas sobretudo a caridade espiritual. Aí entra o perdão, a quebra do egoísmo, do orgulho, da inveja, da competição e tantas outras coisas que aqui também não tem, eu sei, estou falando de molhado. Depois de todos esses 4 verbos, aí vem o quinto verbo, sabe qual é? Ensinar. Veja bem, ensinar, você só precisa ensinar depois que você já ouviu, calou, assimilou e praticou. Por isso que diz que os exemplos arrastam. As palavras passam, mas os exemplos ficam. O que você diz nem sempre. O que eu estou dizendo aqui, muita coisa vocês podem não aceitarem, não assimilarem, mas vocês têm que primeiro verificar, como Jesus diz, verificai, como diz Erasto no livro dos Médiuns, caríssimos, verificai se os espíritos são de Deus. João, sua carta, a segunda carta, não é isso? Capítulo 4. Verificai se os espíritos são de Deus. Então, e não acrediteis em tudo que os espíritos nos disseram.
Então, com esse preâmbulo, para deixar vocês mais ou menos situados, vamos ver aqui, pergunte a vocês, não a mim, não quero saber também. Será que eu tenho utilizado esses 5 verbos na minha vida? Lembre-se que toda vez que você está praticando, você já está ensinando. Não com palavras, mas com gestos. Jesus começou curando, amando, auxiliando, acolhendo. Por último, que foi ensinar. Olha que os ensinamentos dele, ele nem escreveu. Mas o que ele fez foi o que mais fez com que as pessoas o procurassem para ouvi-lo no seu grande sermão, o Sermão do Monte. Então, diante desses 5 verbos, dessa introdução, como anda a nossa faculdade mediúnica? Nós temos aqui, o nosso intento hoje é falar um pouco de mediunidade com Jesus. Tá certo? Esse Jesus que é pastor, protetor, misericordioso, justo e bom. E que, sobretudo, dentro dos seus ensinos, o maior ensino dele foi nos ensinar a amar. Tá certo? E ele nos enviou através de toda a sua história, porque a história de Jesus não começa, a nossa história não começa com Allan Kardec. Allan Kardec veio porque nós aqui, que ninguém nos escute, nós já passamos por Moisés, por Elias, pelos profetas, por Abraão, Isaac e Jacó, passamos por Jesus, e agora a gente está recebendo a oportunidade última, aos 45 do segundo tempo. E a gente ainda diz com muito orgulho, somos trabalhadores da última hora. Como se isso fosse uma beleza, como se isso fosse uma suprema, vamos dizer, um supremo valor ou honra. O Espírito Henri diz que a gente está agora, aos 45 do segundo tempo, porque a gente vem desde o princípio, ouvindo e falando mais do que calando, sem assimilar e sem praticar. Então nós não podemos perder mais tempo. A transição chegou. A regeneração planetária está à porta. E vocês vão ver o que é que diz lá na Gênesis, no capítulo 18, como é que ela vai acontecer, e que cada um acorde para Jesus enquanto é tempo. A vida de Kardec foi exatamente para que Jesus mandou Kardec, ele nos ensinou a amar e mandou Kardec para nos ensinar a pensar. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina da lógica, da razão e do bom senso. Concorda? Então, se a gente não utiliza esses 3 critérios que está lá, lógica, razão e bom senso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A doutrina nos exige isso. Uma coisa que mais me surpreendeu quando eu me tornei espírita foi que acabou na minha vida e na nossa vida hierarquia. O Espiritismo pegou a sua doutrina, a sua filosofia, a sua moral religiosa e a sua ciência e colocou nas mãos de todos nós. Você é senhor do seu caminho. Você não precisa de ninguém para chegar a Deus, a não ser de você mesmo. Isso não é coisa nova, não, pessoal. Quando Deus diz a Abraão, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, ele diz assim, todo mundo disse que ele falou, os tradutores, sai da tua terra, da tua parentela, não é assim que a gente vê, vai para a terra que eu vou te mostrar, a terra que jorra leite e mel. Não é assim que está escrito lá? Mas eu vou lá no texto original e não encontro só isso. Encontro mais uma coisa.
que eu considero mais importante e que não aparece nas traduções. A expressão que é usada no texto original é ler, bem ligada, lerá. É um só verbo em dois tempos. O verbo ralar, em hebraico, é ir caminhando, que é diferente de ir de carro. Se você vai caminhando, é o verbo ralar, caminhar, ir a pé. É tanto que toda a jornada de Abraão foi a pé, desde Ur, na Caldeia, até a terra prometida. Só que o verbo ler, ele significa vai, no imperativo afirmativo. Vá você, vai tu. Então, ler é a ordem. Mas vai para onde? O segundo verbo diz lerá. Ler, vai. Lerá, vai para onde? Existe um pronome pessoal do hebraico que chama atá. Atá é tu. Ler, vai para tu mesmo. Lerá. É a contração do ler com atá. Lerá. Vai para dentro de si mesmo. Essa é a primeira ordem que Deus dá a Abraão. O que é ir para dentro de nós mesmos? Em auto, como já dizia o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, não é assim? E como é que diz? O que é que diz João Batista no deserto, quando ele diz assim, Tarrazu, Batechuvá, voltai-vos para vós mesmos, quando ele está preparando a vida de Jesus. Então a primeira revelação começa com um conselho de reforma íntima, nada novo. João Batista repete a mesma coisa no deserto. E vê o Espírito da Verdade na terceira revelação. E toda a obra da purificação tem um objetivo. Qual é o princípio básico da doutrina espírita? Qual é o princípio básico da doutrina espírita? Ou se você resumir, o que diz o livro do Espírito? Trata de quê? De reforma íntima. O que mudou? Nada. Desde Abraão até hoje o conselho é o mesmo. A gente recebeu o conselho através de Abraão, através de João Batista, antes de Jesus, através de Kardec, e a gente continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas bobagens. Ainda dizemos, somos trabalhadores? Grande coisa. Somos indiferentes da última hora. Também cabe. Somos aqueles que não ouvimos desde Moisés, não ouvimos Jesus, e estamos agora na doutrina, sendo empurrado por três informações fortes: reforma íntima com o livro dos Espíritos, reforma moral com o Evangelho e a ciência para comprovar que a gente não pode fugir da realidade das duas primeiras coisas. Ou seja, quem somos nós? De onde viemos? Porque estamos aqui, para onde vamos? E Kardec, na sua sabedoria, apresenta três revelações: primeira com Moisés, segunda com Jesus e terceira com o Espírito da Verdade. Como ele classifica no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Mordecai, que está na Revista Espírita de 1868, conclui o primeiro capítulo dizendo assim: Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. São três revelações distintas, em épocas diferentes, mas para as mesmas pessoas, que somos nós. Ninguém está aqui porque evoluiu, gente. Salomão diz lá no Eclesiastes: geração vai e geração vem, e a terra permanece a mesma. E a gente pergunta, a gente escuta muitas pessoas dizerem assim: mas depois de tanto tempo, a gente ainda vê tanta coisa, esse povo não evoluiu, não. Será que o ensinamento de Moisés não serviu para alguma coisa, os 10 mandamentos? E com ele a gente já estaria resolvido. Não matar, não roubar, não adulterar, não assassinar, não fazer tanta coisa.
Mas a gente ouviu no deserto, ouviu na casa de não sei de quem, ouviu através dos profetas. Continuamos o mesmo. Aí vem Jesus, oh, não é bem assim, vamos amar mais, perdoar mais. E a gente continuou indiferente. Agora vem Kardec. E a gente ainda aqui, em Recife, em João Pessoa, no Nordeste, no Brasil, ainda precisando de tanto puxão de orelha. Vamos acordar para Jesus, como diz alguns irmãos de outra religião, né? A glória, acorda para Jesus, irmão. Vamos acordar. É ou não é? Está na hora. Não tem mais tempo. Não há mais tempo. Diz a Obras Póstumas de Kardec que aqueles que não viveram em autenticidade do Evangelho não ficarão aqui. O Apocalipse diz a mesma coisa. Então, a gente tem esses recados e a gente ainda fica dizendo, não, isso vai, vamos deixar para amanhã eu resolvo isso. Não há mais tempo. E Jesus traz para nós, através de Kardec, e de lições dele mesmo, quando esse local, para mim, particularmente, é um dos locais que mais me toca. Isso aqui fica um quilômetro de Cafarnaum, mas isso aqui chama-se Primado de Pedro. Isso fica às margens do mar da Galileia. E quando eu vi a primeira vez, eu tirei essa foto, já faz uns 8 anos, 5 ou 8 anos, mas quando eu vi essa foto, me deu uma tristeza, eu digo a vocês. Sabe por quê? Eu disse, oh meu Deus, Jesus esteve aqui Jesus escolheu os discípulos, aqui Jesus formou o seu primeiro grupo de amor, de fraternidade, aqui Jesus escolheu 12 homens, não pela cultura, mas pela evolução moral, porque não tinha nenhum PhD. Isso que Fernando estava dizendo aí, o que é que vai botar no seu currículo? Eu digo, eu não gosto muito de currículo, não, porque currículo é uma coisa perigosa. As pessoas começam a dizer, professor daqui, eu não sei daqui, o que vocês vão fazendo, criando uma expectativa. E a primeira decepção é quando eu soube aqui. Eu fui fazer um seminário no interior da Bahia, não vou dizer a cidade, mas quando eu cheguei lá, o rapaz entusiasmou, disse, olha, acabamos de receber o nosso conferencista, chegou aqui, eu na segunda fila, e mulher bicho danado. E uma mulher no banco de trás assim, aí eu comecei, aí o rapaz disse assim, daqui a pouco o professor vai chegar aqui e vai estar conosco. Aí eu vim, vou dizer para a outra, ô gente, e essa coisinha? Não, mas desculpa não, desculpa, fique tranquila, vida. Ela estava cheia de razão. Porque depois do início aqui tudo, entrou essa coisinha que vocês estão vendo aqui, quase não, 1,40 m por acréscimo, pouca coisa. Então não adianta, a gente só é grande quem tem ética e moral. Se eu tivesse mais 50 centímetros aqui, talvez fosse até pior. A minha cabeça ia pesar mais, eu ia achar que eu era maior que os outros. Não é? Então a gente tem que ter essa consciência que a gente realmente. Aí quando eu comecei a falar, eu falei isso para ela, eu queria parabenizar a sinceridade das nossas mulheres aqui presentes, e me chamaram de coisica. E eu não sou mais do que isso mesmo, não, sou uma coisica. E elas, coitadas, depois vieram falar comigo, mas as pessoas dizem verdade, que não tem como. Já falou e é uma verdade, o pior é isso. Não foi nenhuma mentira, eu não me ofendi também por isso, não. Porque a gente só é aquilo que você tem de ética e de moral. Né? Então, quando eu olhei essa foto, eu cheguei às lágrimas. Sabe por quê? Eu disse, meu Deus, Jesus esteve aqui. Eu cheguei 2000 anos atrasado. 2000 anos. Eu já fui 13 vezes, 14 vezes. Parece uma coisa assim. Mas digo a vocês, nenhuma foi igual a outra. Toda vez que eu chego nesse lugar, ou em outros que eu visitei, mais emoção eu tenho, mais notícias eu tenho. E eu tenho uma mediunidade, que eu não gosto de falar muito, mas o assunto aqui é pertinente. Eu tenho uma propriedade de voltar ao passado e ver as coisas como aconteceram naquela época. Aí é que é forte. Como num filme. Aí me toca, aí quando eu acabo, quando eu chego em Israel, às vezes, querendo levar lençol, porque lenço não funciona mais. Porque a gente acaba se emocionando mesmo, não tem como não se emocionar.
E aqui sempre, eu não gosto de ir só. Levo pessoas, vou com um grupo dirigido por duas irmãs, Márcia e Wanda de São Paulo. Eu sou apenas o guia bíblico, o guia espírita, evangélico, cristão. Que é o que eu sou, espírita, evangélico, cristão. Seguidor de Jesus, mais especificamente. Porque o cristianismo é outra história. Como eu sou professor de cristianismo primitivo, eu sei que o cristianismo que a gente tem hoje não tem nada a ver com o que Jesus ensinou nas belezas dessas plagas que não mudam. Você não pode apagar essa geografia. Esse é um local que nunca vai acabar. Sempre você vai encontrar aí a lembrança viva de Jesus. As margens do Mar da Galileia, no meio de tanta gente, e que eu sou apenas uma sombra a mais. Mas é um lugar indescritível. Aqui ele escolheu 12 homens simples. Começou com 4 pescadores, Simão e André, Tiago e João, os 4 primeiros filhos de Zebedeu, Tiago e João. E aqui ele mostrou que ninguém faz nada só. Porque ele podia ter feito uma revolução sozinho, mas não. Ele teve que escolher 12 homens simples, sem cultura, mas criou um provérbio importantíssimo. Jesus não escolheu os capacitados, mas ele capacitou os seus escolhidos e todos venceram. Principalmente Judas, que é muito injustiçado. Judas não traiu Jesus. Judas entregou Jesus. Ele estava no programa, ele foi escolhido com Jesus para fazer isso. Jesus disse: o escândalo vem, mas ele precisa vir para a gente refletir. É até um contrassenso, mas o livro dos Espíritos está lá, dizendo que as guerras são terríveis. Aí daquele que promove uma guerra. Mas a guerra dá um salto quântico na evolução espiritual de muita gente, porque surgem solidários, enfermeiros, médicos, pessoas que nós sabemos que a ciência ela é um fruto do amor. Aí daquele que usa a ciência para o mal. Mas nós temos um exemplo prático que vivemos agora com a pandemia. Cientistas se reuniram, ficaram praticamente sem dormir e num tempo recorde descobriram uma vacina para nos salvar. Quer dizer, Deus não está alheio, Jesus não está indiferente. Nós somos importantes para Ele. Então Ele escolhe, e quando Ele escolhe, ninguém foge. Nós temos o livre-arbítrio, mas o convite nunca falta. A bela música aí do grupo Voz e Caridade, Vinde a mim, que música linda. Eu nunca tinha ouvido essa música, mas me emocionei. A letra é fantástica, a melodia é incrível, até eu tive a felicidade de gravar, vou ouvir. Nós temos um grupo musical na nossa casa também, o NEEPS, e eu vou logo avisando a você, nós também temos um canal no YouTube, o canal não tem meu nome, mas é o nome da nossa casa, Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano, que tudo que a gente consegue na nossa casa para as obras sociais. Eu não vivo da doutrina, eu vivo para a doutrina e alerto os médios com o dai de graça, o que de graça recebeste. Então, nós precisamos ter essa consciência da responsabilidade que assumimos ao aceitar o convite de Jesus. Vira ele, e ele fez 2 convites para os discípulos e outro para nós. O discípulo foi pessoal, o nosso foi universal, e ainda está valendo até hoje. Para os discípulos eles dizem: venham depois de mim, porque não é siga-me, como muita gente traduz, mas é Bo'u Aharaiv, venham depois de mim. Vir depois de mim é vir observando o que eu estou fazendo, como é que eu faço, como é que eu ajo. Pedro, tu és capaz de me amar como eu amo, você é capaz de me amar como eu amo, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, seguir Jesus não é simplesmente cruzar os braços e acompanhar. Seguir vocês numa música é uma beleza, não tem compromisso nenhum, a gente recebe mais do que dá. Mas seguir Jesus tem um preço. Não é tão simples como a gente imagina. Ok? Então, esse convite que ele fez a esses discípulos, a 12, mudou a história do planeta, pessoal.
Já pensaram nisso? Não tinha nenhum doutor, porque ele era analfabeto. Ele não tinha cultura nenhuma. E foi o primeiro que Jesus. Jesus não disse assim, me dá o teu currículo aí para ver se eu... Por isso que currículo realmente para no coisícola que eu disse para vocês, nada mais. Tá certo? E eu tenho essa música aqui que eu acho muito bonita, que é a marca de Roberto Lacerda, mas a gente não tem estrutura, mas imagine, vocês devem cantar essa música, né? Que eu acho, assim, um dos convites maravilhosos de Jesus, as margens do mar da Galileia. Deixa eu ver se... Eu paguei, foi... Eu tirei alguma coisa aqui. Não, não desligue não. Eu deixei aqui no... Aqui? Sim, não. Hein? Então reseta aí. Deixa aí que enquanto ele volta, eu vou falar um pouquinho dos escolhidos de Jesus. Foram 12, como eu falei para vocês. E, como eu disse, não tinha nenhum PhD. Eram todos simples pescadores. Só que Jesus fez um convite a eles, dizendo assim, eu vou transformar vocês. E nós poderemos ouvir esse convite dele, dizer, Jesus, eu quero ser transformado por você. Lembrem de Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Quando a gente vai orar, como é que a gente ora? Qual é o tipo de oração que a gente usa mais quando vai orar? Não. Existem 4 tipos de orações que a gente pode classificar no judaísmo, que é pedido, agradecimento, introspecção e louvor. O louvor e introspecção. 4 tipos. Qual é o mais importante? Todos são iguais. A gente é que usa mais o pedido. A gente só se lembra de pedir. O André Luiz tem uma expressão nas obras dele que eu acho interessante. Ele diz assim, quem não sabe pedir, não sabe receber e muito menos agradecer. Não é curioso isso, né? A gente só se lembra de pedir, pessoal. Vocês já se lembraram na época, vamos pegar uma coisa comum que envolve toda a sociedade. O Enem, por exemplo. Peraí. Aqui você usa como fonte, né? Vocês já se lembraram na véspera do Enem, alguém que tem um filho fazendo prova do Enem, de rezar pelo filho do vizinho que vai fazer prova também, ou você reza pelo seu? Será que o outro também tem direito? O profeta Isaías diz uma coisa interessante. Para Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais. As conquistas são pessoais. Quem sabe mais, recebe mais. Então você deve orar, sim, pelo seu filho.
Mas a oração não pode ser egoísta. Assim, Senhor, passai o meu filho e atrapalhai o meu vizinho. Não pode. Né? Senhor, ajuda meu filho. Se ele for capacitado, dá-lhe o direito que ele tem. Perante os outros também tem direito de acesso. Então a gente sabe que é uma conquista pessoal, o conhecimento. Então nós somos muito egoístas, às vezes, até na oração. Então a gente tem que sempre se lembrar de agradecer. Pedir quando é necessário, mas Jesus ensina que a gente não precisa pedir nada, não é curioso, né? Antes que vocês peçam qualquer coisa, vosso Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então você não precisa pedir. E pode pedir pelos outros, como diz o livro dos Espíritos, quando você se reúne com alguém e vai orar em conjunto por uma outra pessoa, os espíritos superiores simpatizam e sintonizam com você, porque sabem que o seu pedido é justo. Então, pessoal, vamos refletir um pouco, até na hora de rezar, a gente tem que saber como rezar. Eu fico às vezes eu fico triste quando a pessoa diz assim, tudo que eu peço a meu Deus, ele faz. Aí eu acho que a pessoa tem um Deus só que é só dele, e eu estou sem ninguém. Então, a humildade na oração é o que Jesus nos ensina e ensinou os discípulos. Agora, ele coloca aqui, nos 12 que ele chamou, olha o que foi que ele fez primeiro. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, vamos chamar também de espíritos inferiores, tá certo? Por que é que Jesus deu autoridade sobre os espíritos inferiores? Foi gratuitamente? Não, não foi gratuitamente. Eles já mereciam essa autoridade. A tarefa que eles foram escolhidos. Não tinha nenhum PhD, mas tinham muitos. Todos eram compromissados com Jesus, já de outras. Aquilo foi um reencontro, foi uma coisa tão forte que Jesus nenhum disse não, pessoal. É uma coisa curiosa, né? 12. Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Libeu, filho de Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariote, esses 12, nenhum disse não para Jesus. E teve deles que deixou até João, que era o caso de André e Simão, disse que eles eram discípulos de João Batista. Largaram, bastou João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus, eles largaram João Batista em seguida. Jesus, naturalmente, segundo o Evangelho de João. Então a gente tem que lembrar que a autoridade sobre os espíritos inferiores é o indispensável para qualquer espírita que se candidate, por exemplo, a uma doutrinação, a uma desobsessão. Vocês não sabem a minha experiência de mesa mediúnica, o que eu já presenciei com pessoas com pseudo-autoridade. Pessoas dizem ao irmão, perdoe, não faça isso, você está prejudicando ele. Aí o Espírito olha para ele e diz assim, quem é você para me pedir para perdoar? Você quer que eu diga o que você fez ontem? Imagina isso numa mesa mediúnica. Cadê a autoridade? Vocês já leram Voltei, do irmão Jacó? Quem já leu aqui? É uma obra forte. Né? A reencarnação de Frederico Finch, da vice-presidente da Casa do Rio de Janeiro, eu acho que era a Casa Edson, né? Que era não é isso? Ele quer pedir, ele, como espírito, foi pedir ao espírito para perdoar. Ele disse, você nunca perdoou aqueles que lhe deviam. Você era duro com os seus devedores. Como é que você está me pedindo agora para perdoar? Então, pessoal, sem autoridade sobre os espíritos inferiores, a gente não é nada, não. E essa autoridade é adquirida com a
moral. Isso é uma coisa que não se vende, se conquista. E se Jesus deu aos discípulos, é porque eles já haviam conquistado. E precisavam, naquele momento, daquela autoridade para fazer o que Pedro fez. Se bem que foi depois que Jesus foi embora, que ele curou muitos. Eu visitei agora, o mês passado, a casa onde ele ressuscitou Tabita, lá em Jope, perto de Tel Aviv. E ele teve autoridade em nome de Jesus, porque ele tinha essa condição conquistada. Foi de graça, não. Quando Jesus escolheu os 12, ele já sabia quem era que tinha capacidade, por isso que ele deu autoridade. Então é uma coisa que qualquer médico, sobretudo médico, tem que conquistar. Porque mediunidade é sintonia. Cuidado com os pensamentos. Por isso que Jesus diz assim, vigiai. Primeiro é vigiar, gente, depois é que vem orar. Não é orar e vigiar, é vigiai, um olho aberto e outro fechado. Porque os espíritos são sagazes. Eles conhecem toda a nossa vida. Ninguém fica aqui um pouco à frente, como eu e alguns outros amigos ou irmãos que vêm para aqui, sem ser observado. É preciso muita vigilância para a faculdade mediúnica, para exercício dessa faculdade que Emmanuel chama, ou Emmanuel não, Kardec chama de divina faculdade. É o meio mais importante para a nossa evolução. Ninguém é médium por acaso. Se eu não fosse médium, eu não estava aqui. Há 44 anos eu me descobri nessa faculdade, que eu já tinha desde criança. Eu comecei a ver espírito com 5, 6 anos. Eu não tinha medo nenhum, porque eu não sabia que era espírito. Se eu soubesse, aí sim. Aí eu não ia dormir. Aquilo é uma do outro mundo. Aí eu afirmado. Agora, quem eu via? Minha avó, minha tia. Porque quem não é espírita... Eu tive um primo, ele já está no mundo espiritual, que ele era frade franciscano, e ele não gostava de espiritismo. Ele dizia que essas coisas, aqueles preconceitos ortodoxos, né? Só que eu disse a ele, olha, eu vi uma entidade, uma pessoa junto de você, um espírito junto de você, e aí ele disse, junto de mim, eu disse, sim, junto de você. Não acredito. Eu disse, olha, o espírito que eu vi junto de você foi a sua mãe. Ela era assim, assim, assim. Aí eu disse, é uma santa. Quer dizer, quando é a mãe dos outros é Satanás. Quando é a mãe da gente é uma santa, é um anjo. Acontece isso muito com as faculdades mediúnicas, porque a descrença das pessoas é geralmente pouca ciência, como diz Lavoisier, porque pouca ciência, Luiz Pasteur, pouca ciência afasta de Deus e muita ciência dele aproxima. Você tem pouca ciência, você descrê, mas quando começam os fatos reais a aparecer em sua vida, aí você não tem como negar. E Jesus ignorou que os discípulos ainda não tinham autoridade sobre os espíritos no episódio da tempestade no mar da Galileia. Ali eram espíritos que Jesus os afastou e disse, mas vocês ainda não têm fé. Não podem fazer isso. O que vocês esperam que eu faça? Ele ignorou. Porque o menino pescando e ele dormindo. Jesus estava nem aí. Estava dormindo. Jesus não queria saber o tamanho do peixe que tinha, nada, ele sabia de tudo. E quando ele foi desperto por causa da tempestade, ele acalmou e disse, por que vocês não fizeram isso em vez de me chamar? Será que o que eu estou ensinando a vocês não tem valor nenhum? Mas isso é muito humano. A gente tem, às vezes, a condição e duvida de nós mesmos. Você não pode duvidar de você. E aqui ele manda ainda
curar toda sorte de enfermidades e males. Mas tem uma recomendação aqui, que é o versículo 10, versículo 8. Dai de graça, que de graça recebeis. Cuidado, pessoal. Cuidado com tirar proveito da doutrina. Eu tenho uma fiscalização, eu tenho um medo tão grande disso, pessoal. Eu rogo a Jesus todos os dias que não me deixe de ser vigilante. Eu não quero endeusamento, eu não quero diferença de mim para ninguém. Se eu estou aqui é porque eu estou atrasado no tempo. Nós estamos, pela misericórdia de Jesus, aos 45 do segundo tempo, como trabalhadores da última hora. Vamos pensar nisso. Não vamos aproveitar da doutrina. Chico recebia essas observações de Emmanuel direto. Nenhum privilégio pela doutrina. Não queira nenhum privilégio pela doutrina. E Chico passou poucas e boas com Emmanuel, que Emmanuel era forte, era senador romano, né? Além de ser soldado, senador, o cara é. Emmanuel é muito sério nas colocações dele. Chico às vezes dizia assim, o Emmanuel tem uma paciência tão grande comigo. E ele pegava Chico pelo pé. Quando a irmã de Chico ficou viúva, que ela teve um problema mental, foi interna no sanatório, os meninos ficaram dentro da casa de Chico. Os sobrinhos dele, coitado, para cuidar de centro, cuidar de emprego, cuidar de tanta coisa. E menino, ninguém segura menino. Só se amarrar. Ninguém vai amarrar no pé da mesa. E os meninos começaram a subir nos móveis, a virar as fendas. E quando Chico chegava em casa, tinha um em cima do guarda-roupa, tinha outro debaixo da cama. E Chico, coitado, naquela impaciência, começou a chorar. Meu Deus, minha culpa, o que é que eu faço da minha vida? Aí, nessas horas, a mãe chegava. E aí, Chico, o que é que está vendo? Você não está vendo, irmão? Minha irmã está no hospital de doido. O que é que é, Chico? O hospital também é a casa de Deus. Ali tem médicos dedicados, enfermeiras, que são verdadeiras missionárias do bem, atendendo pessoas. Sua irmã, a sua dor, Chico, não é diferente da dos Pereira, da dos Barbosa, da dos Francisco, da dos Silva. Do mesmo jeito, é igual de todo mundo. E o que é que você quer, Chico? Eu quero que você traga a minha irmã para casa, irmã, para cuidar dos filhos dela, que eu tenho tanta coisa para fazer. Aí o colega perguntou, e ela voltou, Chico disse, voltou. 2 anos depois. Então o tempo não é nosso. Tá certo? E ele nunca teve privilégio com isso. Nunca tirou nenhum privilégio. Não queria nem conversa. Tudo que era dele, ele doou à instituição de caridade. Ele podia ter sido membro da Academia Brasileira de Letras. O material nunca deve sobrepor o espiritual. A questão 798 do Livro dos Espíritos nos diz, quando o homem descobrir que a verdadeira vida é a espiritual, provada que já está aí, mas a maioria não quer aceitar, ele vai automaticamente inverter os valores. Aí sim o espiritismo estará em todas as religiões do planeta. É nesse sentido que a doutrina mostra, ou tem mostrado, que o espiritismo um dia se fará presente. Porque onde existir o perdão, o amor, a fraternidade, a caridade, a doutrina está aí. E não é a única religião do planeta que faz isso, não é só a doutrina espírita. Não é a única reencarnacionista, não é a única de imortalidade da alma, não é a única monoteísta. Tem muitas religiões aí que tem muita coisa do espiritismo, principalmente o judaísmo, viu? Porque muita gente vê assim fechado, mas o judaísmo tem muita coisa em comum com o espiritismo. Então, essas recomendações são indispensáveis para a gente começar a tarefa da casa espírita. A renúncia, a dedicação, o amor, a necessidade de a gente sair de casa. Não é abandonar a família,
é se afastar para fazer uma missão espiritual e voltar para casa. Jesus não mandou deixar. Aquele que não deixar pai e mãe, aquele que considerar pai e mãe mais importante do que eu, aí não está muito correto. Em primeiro lugar, Deus, depois a família, e vai aí pela sequência. Aqui agora eu não tenho família, o que Jesus diz lá, quando ele fala com aquele diz, tua mãe e teus irmãos estão aí. Agora, eu não tenho família aqui, eu estou a serviço de Cristo. Minha esposa, minha filha está aqui, mas eu, no momento, para mim, são todos vocês iguais. E o que mais vale é a necessidade. Pensar na necessidade do outro. O necessitado não tem religião. O caído na estrada, na parábola do bom samaritano, o samaritano não perguntou a religião dele. Foi lá e o acudiu na necessidade. A gente não é espírita aqui. Nós temos que ser mais espírita na família, no trabalho, na rua, na fila do banco, entre os motoqueiros no trânsito. É que para muita gente, motoqueiro só tem mãe. Não é? Mas é um ser que também tem suas necessidades. São iguais, talvez muito mais dificuldade do que nós. Então, quando se trata de necessidade, aí a coisa muda de figura. Primeiro, o outro. A necessidade do outro. Uma senhora foi procurar Chico do trabalho dele e o patrão dele já via aquele movimento de pessoas se acercando de Chico. A de Chico aqui não vai atender ninguém, minha filha, porque ele está a trabalho. A mulher voltou. Foi para a casa dele. Eu vou pegar ele em casa, meio-dia. Quando chegou em casa, meio-dia, Chico tinha resolver outro negócio. E a mulher não achou o Chico. Aí ela disse assim, mas eu estou numa necessidade tão grande, esse homem, eu não vejo esse homem. Será que esse homem está pensando que ele é Jesus Cristo? E foi bater, mulher danada, quando tem uma coisa, foi bater no centro de noite atrás de Chico. Quando chegou lá, entrou, o Chico estava lá sentado, ela chegou lá junto dele, disse, você está pensando que você é quem? Nosso Senhor Jesus Cristo? Aí, pá, ela parou na cara de boca, pá, deu 2 tapas grandes na cara de Chico, e Chico ficou descendo de dor, e disse, levante-se e vá logo para a cama de passe para me aplicar um passe. A mulher. Aí Chico disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Aí cheguei a Mano. Nessas horas, Mano é o primeiro que chegou. O que é que achei? Você não está vendo? A mulher me deu 2 tapas na cara e ainda quer que eu vá aplicar um passe dela. Eu não tenho condições. Aí, Chico, você não acha que eu tenho razão? Você tem razão, mas ela está com uma necessidade. Levanta para dar o passe dela. Aí o coitado saiu, sem jeito, deu o passe da mulher. E no outro dia, volta para o trabalho, com a cara inchada, inchou mesmo. Aí quando chegou lá, o patrão olhou e disse, oxe, Chico, o que foi isso? Está com a cara inchada? Não, é que eu fui no banheiro de noite e bati com o rosto na cara na porta. Aí o patrão disse, oxe, mas bateu dos 2 lados. Quer dizer, na hora da necessidade, a gente tem que pensar no outro pessoal. São as lições que a gente aprende com esse espírito, né, que hoje está no mundo espiritual e que eu tive a felicidade de, nas minhas buscas, descobrir a casa onde ele desencarnou em Pompeia, naquela famosa erupção vulcânica. Hoje eu já sei onde é. Quando eu vou à Itália, eu levo o grupo para conhecer a casa onde a mãe, no ano 79, desencarnou como Públio Lentulus, Cornélio Lentulus, na erupção vulcânica. Então, mediunidade com Jesus é só isso aqui, essa coisinha. Praticar a lei de amor, bobagem, coisa besta. Viver a caridade e servir aos semelhantes. São 3 coisinhas assim que eu vou deixar como razão para você de lição. Hein, Fernando? Temos intervalo agora? Pode ter, né? Fernando já está ali. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma água, olhar a palavra.